Olá pessoal, vamos continuar a leitura do Fédon. Platão aqui nos dizendo os últimos momentos de Sócrates. Sócrates explicando agora sobre o conceito de reminiscência na obra Fédon. Vamos lá, parte 11. Parei quando ele dizia o seguinte: vou dizer como, disse ele. Não é verdade que estamos de acordo em que, para nos recordarmos de alguma coisa, é necessário tê-la conhecida anteriormente? Inteiramente de acordo, respondeu. Também estaremos de acordo em que, quando o conhecimento nos surge deste modo, se trata de uma reminiscência? Vou dizer o que entendo por este modo. Se um homem que viu, ouviu ou entendeu qualquer coisa de uma outra maneira, não só tomou conhecimento dessa coisa, mas teve também a ideia de uma outra coisa que não resulta da mesma ciência, mas de ciência diferente, não teremos o direito de afirmar que ele se recordou daquilo de que teve ideia? Que queres dizer tu? Peguemos num exemplo. Uma coisa é o conhecimento de um homem, outra coisa é o conhecimento de uma lira, sem dúvida. Não sabes então o que se passa com os apaixonados ao verem uma lira, uma veste ou qualquer outra coisa de que os seus entes amados costumam servir-se? Ao mesmo tempo que reconhecem a lira, recebem no seu espírito a imagem do ser querido a quem a lira pertence. É isso uma reminiscência, tal como, quando vemos símias, nos lembramos muitas vezes de Sebes. Podia-vos citar milhares de exemplos do mesmo gênero. Por Zeus, milhares com certeza, exclamou Símias. Não existe em tal caso, perguntou Sócrates, uma espécie de reminiscência, sobretudo quando se trata de coisas que o tempo ou a desatenção fizeram esquecer? Com certeza que sim, disse ele. Mas, ao ver um cavalo ou uma lira numa pintura, não pode acontecer que se recorde um homem e, ao ver o retrato de Símias, que se recorde Sebes. Sim, certamente. E que, vendo o retrato de Símias, se recorde o próprio Símias? É possível, com certeza, disse. Então resulta de tudo isso que a reminiscência provém tanto de coisas semelhantes como de coisas dissemelhantes? Sim. E quando nos recordamos de alguma coisa a propósito de coisas semelhantes, não será inevitável que se comece por apresentar ao espírito um pensamento, o de saber se essa coisa tem ou não um defeito de semelhança com o objeto de que lembramos? É inevitável, disse ele. Vê agora se o que eu vou dizer está certo. Não afirmamos nós que há qualquer coisa que é igual? Não falo de um pedaço de madeira igual a outro pedaço de madeira, nem uma pedra igual a outra pedra, nem de nada semelhante. Falo de uma outra coisa que está para além de todas essas, a igualdade em si mesma. Que diremos? Ela existe ou não? Sim, por Zeus, respondeu Símias. É forçoso dizer que sim, e de forma maravilhosa. E também saberemos o que ela é? Certamente, disse ele. E onde fomos buscar este conhecimento? Não foi, porventura, as coisas de que há instantes falávamos? Não será por ver pedaços de madeira, pedras e certas coisas iguais, não terá sido a partir destas coisas que pensamos na igualdade que difere delas? Ou pensarás que não é diferente delas? Continua a examinar a questão deste ponto de vista. Não acontece por vezes pedras iguais, pedaços de madeiras iguais, parecem continuando a ser os mesmos, ora iguais, ora não? Certamente. Mas alguma vez as coisas iguais em si
te pareceram desiguais e a igualdade te pareceu desigualdade? Nunca, Sócrates. Esses objetos iguais e a igualdade em si, disse Sócrates, não são, portanto, a mesma coisa? Não me parece, Sócrates. No entanto, foi desses objetos iguais, continuou ele, por muito diferentes que sejam desta igualdade, que tu concebeste e tiraste o conhecimento desta. É absolutamente verdade, disse ele. Seja ela semelhante ou dissemelhante a esses objetos? Sim. De fato, isso é absolutamente indiferente, prosseguiu Sócrates, desde o momento em que a visão de uma coisa te levou a pensar noutra, seja ela semelhante, seja dissemelhante, é absolutamente necessário tratar-se de uma reminiscência. Aqui está bem claro para que as pessoas possam entender o que ele está dizendo sobre a questão de uma reminiscência, que é, ao olhar para alguma coisa, eu me recordo de outra, sendo ela semelhante ou dissemelhante. Então, aqui ele dando um conceito muito fácil da gente entender. Claro que tem muita coisa por trás desse conceito que ele fala aqui da reminiscência, porque ele vai estar nos falando, o próprio Platão, né, desse mundo das ideias, de onde tudo veio. Vamos continuar. Com certeza, mas, prosseguiu Sócrates, diz-me lá o que nos acontece na presença dos pedaços de madeira iguais e dos objetos iguais de que há pouco falávamos. Parecem-nos eles iguais com a igualdade em si mesma? Ou, na sua aparência com a igualdade, ser-lhe-ão inferiores em alguma coisa ou em nada? São-lhe muito inferiores, disse. Então, quando um homem, ao ver um objeto, pensa, isto que eu estou a ver, aspira a ser como um outro objeto real, mas falta-lhe alguma coisa para o ser, não conseguindo igualar o objeto real e ficando-lhe inferior. Concordamos que o homem que teve este pensamento conheceu forçosamente num tempo anterior o objeto ao qual diz que a coisa se parece, mas imperfeitamente? Não se pode duvidar. Pois bem, foi o que nos aconteceu, não é verdade? A propósito das coisas iguais e da igualdade em si mesma. Exatamente. Um parênteses aqui é genial, né? Esse raciocínio lógico que ele vai fazendo, vale a pena reler sempre o livro, não apenas para entender melhor isso, mas como para desenvolver essa razão, essa lógica em nós. Então ele está dizendo, se eu olho dois objetos e sei que eles são iguais, mas isso não quer dizer que é o conceito, vamos dizer assim, da igualdade. Se existe um conceito de igualdade anterior a eu comparar esses objetos se são iguais ou não, significa que existe esse conceito, essa ideia da igualdade anterior a esses objetos que são ou não iguais. E se eu sei disso, como é que eu sei disso? Porque existe essa ideia anterior e porque existe então isso que ele está chamando de reminiscência. A gente conhece, apesar de não saber muito bem, né, de onde que a gente conhece isso, de não, de alguma maneira, não nos lembrarmos num sentido mais de uma consciência de hoje, né? Mas eu sei, e porque eu sei, eu me recordo e eu faço a partir dessa sabedoria anterior ao meu próprio nascimento, inclusive, eu posso, né, transitar nesse mundo em que eu vivo hoje. Então, continuando aqui, ele disse, pois foi o que nos aconteceu, não é verdade? A propósito das coisas iguais e da igualdade em si mesma. Exatamente. Foi, portanto, necessário termos conhecido a igualdade antes do tempo em que, vendo pela primeira vez coisas iguais, dissemos para nós mesmos, todas essas coisas tendem a ser como a igualdade, mas apenas o são imperfeitamente. É justo que sim. Estamos também de acordo em que este pensamento não nos veio, nem nos podia vir senão do fato de termos visto ou tocado ou percebido a coisa por qualquer outro sentido, pois que para mim todos os sentidos se equivalem. De fato, equivalem-se, Sócrates, por aquilo que a nossa discussão quer demonstrar.
Vou parar por aqui, pessoal. Continuamos amanhã, que esses textos são bastante densos, precisam de releitura, reflexão. Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.